Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que nós possamos nos permitir ser envolvidos pela paz e pelo amor do Mestre Jesus, para que nós possamos absorver ao máximo os seus ensinamentos na noite de hoje. O tema escolhido pela casa para a reflexão da noite está contido no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. E esse capítulo começa com uma parábola. Mas antes de passar pela parábola, vamos fazer uma reflexão que são parábolas, né? Parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, seja qual for a parábola que nós lermos, teremos que tentar entender a essência, o conteúdo dessa parábola como uma verdade moral ou espiritual. E isso requer, muitas vezes, um grande esforço da nossa parte. Hoje nós vamos ver só 3 parábolas, só para exercitar. E por que Jesus utilizava as parábolas? Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas, ou seja, a maioria das parábolas, tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Jesus, pedagogo emérito, sabia que é muito mais fácil assimilar ou reter qualquer ensinamento quando este é materializado numa história. Esse conhecimento que Jesus já tinha 2000 anos atrás, só recentemente que a ciência veio descobrir, né? Qualquer ensinamento ele é retido com mais facilidade quando é contado por uma história. E como Jesus se adaptava aos costumes e ao caráter do povo na época, para que nós possamos entender as parábolas, nós também temos que contextualizar, nós também temos que voltar à época de Jesus e tentar assimilar as parábolas com os conhecimentos que se tinham naquela época. Tá? Então, a parábola dos trabalhadores da última hora, ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Só para a gente entender, na época, aqui diz, saiu de madrugada, né? Porque a jornada de trabalho era de 6 da manhã às 6 da tarde. 12 horas. Tá? Então, os primeiros foram convidados ao trabalho mais ou menos às 6 da manhã. A 3ª hora que ele fala aqui seria por volta das 9 da manhã. Tá? Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ou seja, 6ª hora, meio-dia, 1/10 hora, 5 da tarde. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até
aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário a cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia inteiro e o do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te caso dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Essa parábola, se nós lermos ao pé da letra, ela parece uma parábola muito injusta, né? Pagar a mesma coisa para um trabalhador que trabalhou 1 hora e aquele que trabalha 12 horas, realmente aparenta ser uma injustiça muito grande. E é por isso que nós temos que pensar e refletir aquela contextualização que eu vos falei. Tá? Então vamos entender a parábola. A parábola, ela fala sobre uma verdade moral ou um ensinamento espiritual. Tá? A parábola, que aparentemente é injusta, por causa dessa igualdade de pagamentos por jornadas de trabalhos desiguais. Então vamos lá. Quem é o pai de família? O pai de família aí é Deus. Né? E essa conclusão de que o pai de família é Deus vem porque lá no Antigo Testamento já se falava muito sobre vinha. Vinha, comparava-se a vinha, os donos da vinha, como sendo o Criador. Tanto que a vinha tinha um simbolismo de ser o trabalho de criação, trabalho desejado por Deus. A vinha é todo o universo. Os trabalhadores somos nós, os seres humanos. O trabalho da vinha é o trabalho do bem. Né? É o que Deus espera de nós, que nós façamos o bem. As horas, elas podem ser interpretadas de várias maneiras. As horas podem ser as encarnações, ou pode ser um período de tempo qualquer. O salário, a felicidade. Ou seja, por que o salário é a felicidade? Porque se nós trabalharmos os nossos espíritos para apenas fazermos o bem, nós alcançaremos a felicidade. Para isso, nós precisamos nos esforçar na nossa reforma íntima, na nossa evolução espiritual. Essa parábola, a essência dessa parábola, ela fala sobre evolução espiritual. As várias chamadas daquele senhor da vinha são as várias chamadas que nós já tivemos no passado. Nós fomos chamados várias e várias vezes e não aceitamos. Mas hoje nós estamos aqui. Então Jesus mostra que ele é conduzido por critérios muito distintos dos mundanos. Essa lógica de se pagar a mesma coisa para quem trabalhou 1 hora e para quem trabalha 12, ela não é compatível com a lógica terrena. Mas as parábolas não falam da lógica terrena, falam de uma lógica espiritual, né? É dando que se recebe, e aí vai.
Tá? O trabalho representa a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo das virtudes. Então, basicamente, aqui mostra uma sequência, né, de períodos onde a humanidade foi convocada para o trabalho no bem ou para o cultivo das nossas virtudes. Tá? Bom, aqueles trabalhadores da primeira hora, aqueles que foram logo contratados, eles se referem aos profetas. Depois se seguiram a terceira, da sexta, da nona hora, vieram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos. E por último, né, os trabalhadores da última hora se referem a nós, os espíritos. E essa sequência de chamados, ela tem um similar no Evangelho, né? Mas últimos a chegar, eles, os espíritos, aproveitam todo o trabalho realizado pelos trabalhadores anteriores. Ou seja, nós temos acesso ao Velho Testamento, nós temos acesso ao Novo Testamento, e nós, atualmente, estamos mais evoluídos do que as pessoas há 2.000 a 3.000 anos atrás. Mais esclarecidos, mais adiantados, dão continuidade aos trabalhos realizados anteriormente. Então nós, espíritas, trabalhadores da última hora, nós temos uma missão. E esse capítulo 20, ele fala, depois da parábola, ele fala, missão dos espíritas e, por último, obreiros do Senhor. Tá? Então, essa parábola dos trabalhadores da última hora, juntamente com outras parábolas e ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos retrata o quê? Nos retrata o processo de evolução dos espíritos. Nos retrata a evolução da expansão das consciências e do pensamento religioso cristão ao longo do tempo. Vamos ver rapidamente. Em termos de evolução da expansão das consciências, o livro Caminho da Luz, Emmanuel descreve que Jesus, que já era governador planetário, ele enviou missionários para a China, para a Índia, para o Egito, inicialmente. Depois, enviou centenas de missionários para Israel. E, por fim, estamos atualmente, e o Espiritismo, nós recebemos vários espíritos de luz, nos trazendo ainda a complementação do Pentateuco. Então, aqui a gente vê que existe um processo para se atingir a vontade de Deus de tornar toda a humanidade mais evoluída e com mais amor no coração. Podemos também fazer a comparação com as 3 revelações. É o primeiro item do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cujo título é Eu não vim destruir a lei. E aí fala de Moisés, a primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, e o Espiritismo, a terceira revelação. Ou seja, vejam como existe uma sequência para se chegar até hoje. Outra parábola de Jesus possui os mesmos elementos que a parábola do trabalhador da última hora, que é a parábola do festim de bodas, está no capítulo 18º. Então, essa parábola, vou passar por ela rapidamente, porque não é o objetivo, é só para a gente fazer a comparação, né? Ela começa assim: estando no templo de Jerusalém, Jesus foi questionado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus sobre quem entraria no reino de Deus. E Jesus lhes disse:
Aí vem a resposta que a gente vai resumir. A parábola de bodas é uma história que narra o casamento de um príncipe para o qual o grande rei prepara uma festa grandiosa, enviando seus servos para buscar os convidados. Alguns dos servos foram maltratados, outros morreram e ninguém aceitou o convite. Finalmente, o rei manda que fossem às ruas buscar todos os que encontrassem, bons e maus, para a festa. Entre os que compareceram, um deles estava sem a veste nupcial, isto é, sem a roupa adequada. Então o rei ordenou que os expulsasse. Essa parábola, que está como referência da parábola dos trabalhadores de última hora, ela mostra também uma sequência de convite às pessoas, né? Porque aí o grande rei também é Deus, também é o Criador, né? Tá certo? O casamento do príncipe era Jesus, o seu filho, né? E aí ali fala também que alguns dos servos foram maltratados, outros morreram, e nós sabemos, né? Os apóstolos, com exceção de João, todos eles foram assassinados, muitos profetas foram assassinados, e aí vai. Foi a forma como foi reagido na época. Então mostra essa sequência de convites. Da mesma forma que nós também já devemos ter sido convocados, né? Convidados inúmeras vezes, e agora resolvemos aceitar e estamos aqui, graças a Deus. Tá? Mas não basta a gente apenas aceitar o convite. Nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade é que fala nos 2 últimos itens do capítulo 20, na missão dos espíritas e obreiros do Senhor. E isso é que é muito importante, porque nós podemos achar que nós, como trabalhadores da última hora, nós temos um grande privilégio, nós temos uma honra de sermos trabalhadores da última hora, mas precisamos pensar também na nossa responsabilidade como trabalhadores da última hora. E se fala muito em trabalhadores da última hora porque estamos prestes a se tornar um mundo de regeneração. Então precisamos realmente atuar com muita ênfase na prática do bem, no exemplo que nós podemos dar para que a Terra se regenere. Tá? Então, voltando à parábola do festim de núpcias, o rei é Deus, nosso Pai Celestial. E o festim de bodas simboliza o reino dos céus, cujo advento coube a Jesus anunciar e preparar pela pregação do seu evangelho. Essa festividade de cunho eminentemente religioso consiste na comunhão entre os 2 planos de vida, ou seja, a comunhão com o céu com a terra. As iguarias servidas representam os ensinamentos espirituais, todos os recursos que Deus nos provê e nos oferece gratuitamente para evoluirmos espiritualmente. Os primeiros convidados foram os hebreus. Por quê? Porque eles já eram um povo monoteísta e bastante religioso. Pois a eles é que foram enviados os primeiros emissários, ou seja, os profetas e missionários, anunciando-lhes a vinda do Messias, bem como os exortando a que se arrependessem dos seus erros e se conduzissem da forma mais condizente com as leis divinas. Portanto, os judeus foram assim convidados para uma senda melhor, mais pura, mais eficiente. Os 10 mandamentos foram, então, revelados a Moisés no Monte Sinai e passaram a representar perene convite às criaturas humanas no sentido de se precatarem contra os desregramentos e os desmandos. Enviados foram passados para vários pontos do planeta Terra, mas o povo hebreu foi o escolhido para dar continuidade, porque eles tinham essas 2 características muito importantes.
eram muito religiosos e eles eram monoteístas. E foi então que Jesus reencarna junto ao povo hebreu, né? Agora, existe uma outra parábola de Jesus que nos alerta sobre a nossa missão como espírita, ou seja, como obreiros do Senhor, que é a parábola da figueira que secou ou da figueira estéril, que está contida no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parábola, ela está no capítulo A Fé Transporta Montanha, porque ela mostra a importância da fé com obras. Resumindo, Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém. Ele ia participar da Páscoa em Jerusalém. Então ele vê uma figueira com a folhagem bem completa. Ora, se ele estava caminhando para Jerusalém para a festividade de Páscoa, estima-se que isso tenha acontecido no mês de abril, tá certo? Mas os figos só dão lá no mês de junho. E aí ele vê a figueira perto do caminho, dirige-se a ela e não achou nenhum figo, só folhas. Então Jesus diz: nunca mais nasça fruto de ti. E no dia seguinte, quando eles estavam retornando pelo mesmo caminho, Pedro lembrou do que Jesus disse, olhou para a figueira e viu a figueira toda seca. O que parece também uma coisa difícil de se acreditar que Jesus tenha feito, né? Parece que Jesus amaldiçoou a figueira, né? Mas não é isso. Primeiro, antes de dar fruto, a figueira se enche de folhas. Então Jesus, ao ver aquela figueira com a folhagem toda completa, ele falou: vou lá ver se tem algo ali naquela figueira. Ou seja, o fato dela já ter folhas já criou-se uma expectativa de encontrar frutos, figos. Mas no fundo, era só folhas. E aí a gente tem que voltar para entender o simbolismo do que é uma figueira, do que é um figo. E isso está tudo no Velho Testamento. Por isso que, para se entender as parábolas, nós temos que fazer essa contextualização. Não basta ler, entender e tentar entender o que Jesus disse. Árvore, de uma forma geral, no Evangelho, simboliza o ser humano, toda a coletividade. Além da oliveira, da videira e do espinheiro, a figueira é uma ilustração de Israel, do judaísmo. Então, a figueira simboliza Israel, o judaísmo. Essas 4 árvores são mencionadas em uma passagem de Juízes. Além delas, também a romã é a representação do povo judeu. Então, veja. Primeiro simbolismo. A figueira é um símbolo de Israel. E aquela figueira, então, só para a gente não esquecer, ela apresentava uma folhagem completa, mas Jesus, ao se aproximar dela, não encontrou nenhum fruto. Essa narrativa se deu no mês de março ou abril, na época da Páscoa judaica, e a época das figueiras darem fruto era em junho. Figueiras que produziam figos nessa época eram temporões.
o que era uma bênção. Então Jesus se aproveitou dela para acordar o homem. O que Jesus quis dizer aí, gente? A figueira não dava fruto porque a sua organização celular é insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinarem a ter fé, mas também para lhes fazer ver o que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável das práticas das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Então vamos tentar entender aqui. Jesus, como governador planetário, enviou centenas de missionários para Israel para preparar o caminho para a vinda dele. Foram centenas de profetas, missionários. E quando ele chega lá, ainda mais na véspera da Páscoa, ele já sabia que ele já estava nos últimos dias de vida dele. O que ele encontra? Ele encontra um povo hebreu, com muita aparência, mas com pouca essência. Então, essa é a explicação dessa parábola da figueira que secou. Uma coisa é nós aparentarmos ser, sem sermos. E era isso que ele se chateou, porque ele tinha expectativa de encontrar um povo hebreu mais bem preparado, com mais amor no coração do que ele encontrou. O fruto que ele esperava enxergar na figueira eram as virtudes que Jesus esperava encontrar no povo hebreu. E aí, o que Jesus fez? Jesus simplesmente tomou uma decisão. E essa decisão está no livro, vou passar aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus, ao ver que o povo hebreu não estava tendo uma fé com obras, ele chamou Hilel, seu assessor, e falou assim: Hilel, vamos transplantar a árvore do meu evangelho daqui de Israel para um outro lugar. Adivinha que lugar foi esse? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E aí, então, se desencadeou uma série de ações. O próprio Hilel, que estava conversando com Jesus, encarnou na Terra como o infante Dom Henrique, trazendo várias inovações em termos de navegação, de construção de embarcações, que permitiram as grandes navegações e a descoberta do Brasil por países religiosos como Portugal e Espanha. No caso, foi Portugal. Então, vejam como as coisas foram sucedendo. Aquela figueira que não dava frutos, ela foi, entre aspas, amaldiçoada. Porque Jesus disse: nunca ninguém comerá frutos dessa figueira. Ou seja, ele viu que a obra dele, a obra que é a vontade do Criador, de propagar o bem pela humanidade, pelo menos no planeta Terra, não mais poderia depender dos hebreus. E trouxe para o Brasil. Veja que o Espiritismo, ele nasceu na França, mas a França praticamente hoje não tem quase nada.
de espiritismo. O país onde se encontra o maior número de espíritas é o Brasil. E isso, mais uma vez, não deve ser encarado por nós como um grande privilégio, como uma honra. Nós precisamos ter em mente a responsabilidade que nós temos em dar continuidade a esse processo que Jesus vem encaminhando há muitos e muitos séculos. Hoje, essa responsabilidade está sobre nós. Hoje, o que Israel não conseguiu fazer está sobre a nossa responsabilidade. Brasil. Então, é essa a essência dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, sim, somos nós, espíritas, mas não para nos vangloriarmos, mas para termos essa responsabilidade da enorme missão que nós temos pela frente. Não podemos falhar como os hebreus falharam. Jesus conta com o esforço nosso, espíritas brasileiros, para disseminar todo esse ensinamento do seu Evangelho para os outros países desse planeta. Vejam que Israel já era considerada uma figueira temporã já na época do Velho Testamento. Por quê? Porque foi no território de Israel que foi escolhido para se semear, para se plantar os ensinamentos do Cristo. Então, o pensamento religioso cristão, ele começou em Israel e ele tem como base o judaísmo. Mas, infelizmente, aquela sequência que Jesus queria dar, aproveitando a essência do judaísmo e colocando a essência do cristianismo, em Israel não frutificou. E nós trouxemos para cá. Que nós tenhamos essa responsabilidade sempre presente, para que a gente não fale com Jesus, que está contando com o nosso esforço. E o nosso esforço não é fazer palestras. Nosso esforço, basicamente, é não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que nos fizesse. Então nós, trabalhadores da última hora, temos essa responsabilidade. Essas comparações que nós fizemos aqui com as 3 revelações, com a parábola do festim de bodas, com a parábola da figueira que secou, é só para mostrar que nós somos os responsáveis por dar continuidade a esse processo de evolução espiritual do planeta. Muita paz a todos, muito obrigado.